Olá pessoal, aqui é o professor Martins. Bom, gente, eu sempre deixo as coisas passarem um pouco para assentarem a ideia e depois a gente discutir um pouco mais profundamente aqui para ter um entendimento mais correto, né? E menos no calor da notícia. E a ideia do nosso canal aqui não é, né, ficar só comentando notícias diárias, mas a gente fazer um raciocínio de aprofundamento, tentando entender mais o que está acontecendo, explicando, né, criando consciência. Eu acho que a criação de consciência crítica ela é algo essencial na nossa maturação. Né? Quanto mais consciência crítica a gente consegue estruturar, significa que a gente está com um repertório melhor de inteligência do mundo. Então essa é a nossa missão aqui, né, de deixar essa contribuição. Assim, gente, eu já tenho bastante tempo, se vocês forem pegando a forma como eu analiso esse canal, eu tenho um grande ranço sobre pessoas que se intitulam anarcocapitalistas, tá? Porque essas pessoas elas ocuparam o espaço do chamado libertarianismo e se colocaram como a única, né, expressão do libertarianismo e na verdade eles são apenas uma, né, dos espectros daqueles que se consideram libertários. Porque libertarianismo, gente, talvez seja algo muito mais complexo. Se você pensar, né, que a primeira geração dos libertários foram os anarcossocialistas e que o grande, né, que a ideia de comunismo é a ideia do fim do Estado, que é a ideia de que as pessoas vão se gerenciar sem a existência do Estado, isso seria o que é o tal do comunismo. A gente vai vendo o problema da coisa, né? Porque aí a essência da ideia parte daí e aí vai para o tal do anarcocapitalismo, onde o fim em si é o capitalismo, né? E a coisa para por aí, né? Como se fosse uma dialética, uma antagônica entre os que são capitalistas e os que são comunistas, né? Isso realmente é uma pobreza de repertório, né? É uma insuficiência mental de entendimento das coisas. Não que eu ache que a gente está, né, salvo ou que é possível salvar a atual geração da Idiocracy. Não tenho essa expectativa nenhuma. Eu acho que o direito de aprender sempre é pela dor ou pelo amor. E eu acho que a aprendizagem pela dor, ela por vezes, ela ensina mais para as pessoas. E o que a gente está vendo, tá, pessoal, em relação à aprendizagem pela dor, é o que esse experimento, e isso foi um experimento, isso não só eu que estou dizendo, tá, gente? A própria Infomoney aqui, que passou, né, quase aí, tá 2 anos aí defendendo o experimento, tá? E aí, né, ela aqui, dias atrás, tá, pessoal, aqui no dia 17 de setembro, traz aqui, né, o senhor Armínio Fraga, que tem sido, tá, pessoal, vamos dizer assim, uma pessoa que está proeminente em defender essa agenda de caráter neoliberal, que na verdade não tem nada de libertária, tá? Então essa mistura entre neoliberalismo e libertarianismo é uma coisa meio sem sentido, né? Porque quando você pega o neoliberalismo, você tem um Estado que atua, mas que tem o quê? Né, que quer reduzir em muito a participação do Estado para as pessoas, mas que atua do outro lado para maximizar, né, a proteção aos que têm capital, aos que têm, né, os recursos. Então é o Estado máximo, né, o liberalismo é o Estado máximo para quem tem e a busca do Estado mínimo para quem não tem. Eu acho interessante isso, né, porque isso não se fala, né? Dessa ideia. Bom, mas vocês podem pesquisar, né, como esse senhor aqui defende o congelamento por 10 anos do salário mínimo. Ele fala abertamente isso. Então ele está colocando essa ideologia, que não é uma ideologia libertária, gente. Né? Porque o libertarianismo de terceira geração para cima, e isso, por isso que eu não gosto da dialética entre anarcossocialismo e anarcocapitalismo, que eu acho isso ridículo. Porque no libertarianismo de terceira geração, quando você parte para a ideia do Estado
social, né? Estado de bem-estar social, que aí entra a parte jurídica, né? Que sai né? Todos esses palhaços economistas e entra a parte jurídica, que é outro nível, eles não entendem nada disso. E a gente começa então a falar, então, né, já com um pensamento mais avançado, da existência do Estado, que tem uma função, né, de garantir o bem-estar das pessoas. Né? O contrato social só existe a partir do momento em que eu consiga, né, levar para a maior parte das pessoas isso. E o Estado tem essa função. Você ser um libertário nessa ideia significa que você quer, e aí vem, né, as ideias do Amartya Sen, você quer que a maior parte das pessoas receba do Estado, enquanto devedor, de, né, gerar condições para que essas pessoas se libertem, para que essas pessoas cheguem em um determinado momento de suas vidas e elas não precisem mais do Estado. E aí sim, elas chegam naquilo que o Amartya Sen chama de a condição do agente. E elas se tornam, então, livres e podem fazer suas escolhas e ter sua liberdade financeira. Mas, entenderam? Mas isso parte de um Estado devedor que deve garantir a todos as condições de tentar chegar nessa condição do agente. E não de um mundo selvagem, onde você, se nasceu com sorte com uma herança, se nasceu com sorte com uma família que tem alguma estrutura, você tem mais chance de quem nasceu sem nada. Teve o azar de que nasceu sem nada. Então essas ideias, elas precisam ser melhor trabalhadas, né? Então é misturar, sabe, gente, neoliberalismo com libertarianismo, com anarcocapitalismo, é uma coisa muito louca, porque não são a mesma coisa, tá? Porque quando você pressupõe, até partindo da ideia do anarcocapitalismo, de você, né, reduzir o Estado, tudo, né, e as pessoas terem sua liberdade, você tem que pensar naquela ideia, né, do Estado mínimo vigilante, mas esse Estado mínimo vigilante, ele também tem um mínimo que ele tem que conceder de saúde, um mínimo que ele tem que conceder de educação. Essas coisas todas estão nos deveres do Estado, você não pode tirar isso. E quando você olha para esses caras que são neoliberais, eles só querem tirar, e é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo hoje, que eles só querem realmente tirar da base. Por quê? Porque para, né, as elites é um Estado máximo. Não é um Estado mínimo. É um Estado máximo, que vai conceder todos os benefícios, subsídios, condições para que essa elite possa se perpetuar numa condição muito satisfatória em detrimento dessa outra parte da população. Então são escolhas mesmo, né? E quando a gente olha esse senhor falando aqui, ele fala aqui no dia 17 de setembro, né? Milei derruba a inflação na Argentina. E Brasil brinca com fogo, né? Então veja, Milei está certo, Brasil está errado. O Brasil está brincando com fogo, né? Então se você compara, né? Vamos pensar em qualidade de vida das pessoas, né? Você tem hoje 50% da população na Argentina na pobreza. Você tem empresas falindo, você tem multinacionais saindo da Argentina. O Carrefour saiu da Argentina. Carrefour, gente, saiu da Argentina. Você tem uma grande quantidade de empresas falindo. E aí você tem o que então? Né? Um Estado que está reduzindo todos os seus gastos com as pessoas e em vista do que, gente? Qual o sentido disso? Aí você fala, não, mas é para reduzir a inflação, porque a inflação é um imposto que se cobra dos mais pobres. Ok, concordamos. Mas veja, pequeno detalhe. Esse experimento que está sendo feito lá, ele está tentando, né, segurar a inflação por meio de banda cambial, por uso de dólar. Dólar que a Argentina não tem. Né? Porque está tudo quebrando. Não tem. E aí o que faz? Então, sabe, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque esse senhor aqui, ele é um emissário de uma ala que pretende transformar o Brasil naquilo que é a Argentina, hoje. Então, esse senhor, ele está verbalizando isso, né? E ele tem, claro, um candidato que pretende fazer isso, que também admira o Milei, que é o tal do Tarcísio, né? Então, por aí você já vê o que vem. Eu acho importante, pessoal, assim, não, eu acho que é legal, vai ser bom. Então, assim, eu acho importante você escrever e publicar, e se publicar defendendo isso, né?
Você tem que se colocar lá, dizer, não, eu defendo o Tarcísio porque eu defendo o neoliberalismo e o modelo do Milei. Eu acho que você tem que gravar o vídeo, colocar você falando sobre isso, sabe? Porque eu acho que é interessante que você também, se isso não der certo no país, que você seja cobrado depois. Então, né? Eu acho que por coerência, eu acho que você deveria se colocar num vídeo, né? Escrever sobre isso, escreva um artigo, publique, defenda essas ideias. Porque esse senhor aqui, gente, se a coisa der errado, ele monta no jatinho e vai embora, né? Esse aqui é um bilionário. Ele vai montar no jatinho, não sei se é bilionário ou milionário, mas tem milhões, são muitos milhões. Ele vai embora, tá? Ele não fica aqui. Se a coisa der errado, ele vai embora. Né? E aí, claro, aí vai vir todas as desculpas, né? Porque não teve condição política, o Congresso, não sei o quê. Aí sempre vai ter uma desculpa, nunca vai ser o responsável, tá? Então, aí ele vai cair fora. Mas eu acho que se você defende essas ideias, né? Eu acho que você tem que botar a cara, sabe? Você tem que botar a tua cara no vídeo, fala lá que você defende neoliberalismo, defende o Tarcísio, defende essas ideias, congelamento de salário mínimo. Você tem que botar a cara e falar isso. É o mais coerente que você vai fazer. Então, isso é importante. Né? Botar a cara e se assumir. Né? Colocar isso em público para ficar registrado e para que você possa ser cobrado depois. Né? Se a coisa der errado, eu acho que aí na hora de cobrar, a gente tem que ter as pessoas para cobrar. Né? Eu sou totalmente contra isso aqui, tá, gente? A minha posição aqui é totalmente contra. Eu acho que isso aqui não é libertário porcaria nenhuma. Eu tenho denunciado esse Milei aí já faz tanto tempo. Esse cara, pra mim, é um anarco-vigarista. Se apropriou de uma pauta, né, que ela chega aos jovens, ela chega à juventude com uma ideia de que as coisas podem ser diferentes, mas sendo diferentes de uma maneira que não vão ser diferentes, né? É só vamos dizer assim, é você mudar a capa de algo que já não deu certo. O neoliberalismo já não deu certo. Então, assim, as consequências de muitas das coisas que acontecem hoje são porque a gente já adotou esse tal do consenso de Washington há muito tempo e até agora não deu certo. Pelo contrário, só deu errado e foi piorando a situação das pessoas. Só que aí a gente olha e aí a gente troca a capa, troca, né, a etiqueta, está escrito neoliberalismo, e coloca agora anarcocapitalismo. Mas é a mesma coisa. Né? E a gente tenta acertar errando de novo, e de novo, e de novo. E aí as décadas vão sendo perdidas, e você que é jovem hoje talvez vai perder um pedaço da sua vida, né? Em relação a isso. Bom, aí, né, dias passaram, né, e aí a Argentina, né, no caos, né, devido a problemas de câmbio, tá, gente? Que não foi só a questão da eleição ali que eles perderam, né, na província ali de Buenos Aires, não foi só isso não, tá? Isso aí já era um problema de câmbio que já estava estourado, que já estava com problema, e aí as coisas só foram piorando. Né? E aí, né, gente, a Financial Times fez aqui algumas, né, análises críticas aqui em relação a isso, tá? Financial Times, né, gente, eu sempre gosto de localizar as coisas aqui, Financial Times com uma visão muito liberal, tá? E a crítica deles aqui é porque eles acham que, né, os Estados Unidos aqui já pegaram dinheiro com o FMI, tá, gente? Pegaram muito dinheiro. Hoje, né, a Argentina é o maior devedor no mundo no FMI. Pegaram um monte ano passado, 60 bilhões de dólares, e já não está dando certo. Então, assim, agora vai os Estados Unidos botar mais dinheiro lá. A China já tinha botado dinheiro lá antes. Então, assim, um resgate dos Estados Unidos pode salvar Milei? Os mercados se acalmaram por enquanto, mas o líder libertário enfrentará profundos problemas políticos, dizem observadores. Então, as notícias estão mostrando que, né, a coisa não vai resolver só porque os Estados Unidos estão botando 20 bilhões de dólares lá para dar uma acalmada. Por que está dando uma acalmada agora, né, gente? Porque daqui a um mês tem eleição de meio termo lá, né, os midterms da Argentina, onde muda metade do Congresso. Então essa grana tá vindo, na verdade, é para segurar a situação até a eleição. A gente já viu isso no Brasil acontecer, né, gente? Não com dinheiro direto, assim como está sendo feito agora, né, descaradamente, né? Mas a gente já viu várias situações assim, onde, por exemplo, né, Fernando Henrique, para conseguir se reeleger, segurou o câmbio. Então, assim, a situação aqui é manjada, tá? Manjada. Então é um dinheiro que é para segurar, para dar uma acalmada ali até que passe a eleição e depois aí deixa atorar, né? Deixa atorar, né? Principalmente se conseguir
maioria no Congresso para poder passar, né, o restante lá, para acabar com o restante dos direitos, e aí manda atorar. E aí, né, gente, aqui, ó, o apoio dos Estados Unidos e Argentina para uma solução temporária, né? Após algum sucesso inicial, a motosserra de Milei parece ter falhado, né? Então, já mostrando aqui que não está dando certo. Aí aqui a negociação, né, do dinheiro aqui de mais 20 bilhões de dólares. Cara, para os Estados Unidos é um dinheiro de pinga, né, gente? Liga a impressora lá, imprime isso aí à tarde, né? Figurativamente, né? Liga a impressora, imprime isso aí à tarde e dá para eles, né, o dinheiro. Então, assim, isso aqui é dinheiro de pinga, dinheiro do banco imobiliário, né? Emitido nada, então podia pegar lá e nem precisava emitir, né? Pede pro Tether lá emitir 20 bilhões de dólares em Tether e dá para a Argentina, né? Seria a mesma coisa. Então, né, hoje a gente olha e perde um pouco o sentido das coisas. Tanto é que o ouro está subindo porque o ouro, né, tem lastro de realidade. E o Bitcoin está ficando para trás. Né? Esse outro slide aqui, pessoal, era para mostrar para vocês aí quem são os maiores devedores do mundo, né, do Fundo Monetário Internacional FMI, agora em 2025. Então a gente vê aqui, olha, a Argentina, né, é o maior devedor, tá, pessoal? É o maior devedor. Brasil hoje é credor, não é devedor, tá? Ucrânia é o segundo maior devedor, aí tem Egito, Equador, Paquistão, Angola, Gana, Quênia. Então você vê assim com quem que a Argentina está pareando aí, né, pessoal? Com quem que ela está pareando, né? Isso é importante entender para ver que essa inflação que está sendo controlada na Argentina, na verdade, ela está sendo controlada por quê? Porque há uma fixação de câmbio lá, né, de que o câmbio pode subir 2% ao mês. E aí ele vai botando dólar para não deixar passar disso, tá? Deixar o dólar subir mais que isso. Então a inflação vai baixando para 2% ao mês. Mas mesmo assim, se você for pensar num conjunto de ano, 2% ao mês, gente, é muito para um ano. É 24% ao ano? Não é pouco? A gente está com 5% aqui, está reclamando? Então veja, não existe milagre econômico na Argentina. Tá sendo essa inflação está sendo segurada no dinheiro que a Argentina não tem. Essa é a grande verdade. Então estão queimando recursos que ele não tem. E aí vai e pede isso para os Estados Unidos. Então assim, que sucesso econômico que tem isso? Que modelo, né, de derrubada de inflação que é essa, que é maravilhosa e que o Brasil brinca com fogo, sabe? Então assim, gente, tá vendo? Isso aqui tudo é vender uma ilusão, tá? Isso aqui é a venda de uma ilusão, né? Isso aqui é um discurso pronto, preparado, né, para se iludir principalmente os mais jovens, criar uma esperança na população de que, olha, agora sim, né, encontramos um modelo que vai nos salvar. E as coisas nem sempre são assim, tá, gente? A gente vê que você contar com um senhor desse aí que é um bilionário, um milionário, né? Que vive da desigualdade, né? E que esse cara vai ajudar o Brasil a melhorar? Não sei. A definição de inteligência, né, é você tentar buscar novas soluções para as coisas, né? E a definição de falta de inteligência é você tentar chegar a novos resultados fazendo as mesmas coisas, né? Bom, aí, pessoal, algumas postagens aqui que eu achei maravilhosas, tá? O pessoal aqui fazendo críticas no Twitter, essa palhaçada, né, aos Estados Unidos, né? Depois do FMI, que já é dominado pelos Estados Unidos, agora é os Estados Unidos botando dinheiro para segurar a Argentina. Né? Então é uma coisa assim, é uma piada realmente sem tamanho. E aí, claro, né, eu gostei dessa postagem aqui porque ela relaciona para mim os dois maiores, né, picaretas do planeta, né? Tanto o Milei quanto o Elon Musk. Né? São os defensores do anarco, né, capitalismo, mas são os dois vagabundos que vivem do dinheiro do Estado. Né? Então, assim, é ridículo isso, né? Os caras... realmente aqui você vai ver mesmo essa ideia neoliberal, né? É você acabar com tudo, né? Todas as garantias para a população, mas para essas pessoas aqui você manter todos os benefícios, né? Tanto é que o senhor Elon Musk ficou bravinho, né? Quando acabaram os benefícios para os carros Tesla nos Estados Unidos, e um dos fatores de rompimento com o governo, né, que ele se afastou, foi isso, né? Bom, e aí o texto diz o seguinte: Elon Musk e Javier Milei são atualmente os garotos propagandas mundiais do neoliberalismo e do libertarianismo. Então veja, pessoal, entenderam?
essas duas coisas são colocadas, mas elas não são a mesma coisa, tá? E isso que é importante a gente entender. Você está comprando uma coisa e está levando outra. Você está levando algo que já existe, que é o neoliberalismo, que já foi colocado em prática, que não deu certo e que continuam forçando. Por quê? Porque o neoliberalismo permite concentração de riqueza, permite um Estado que foque só nos mais ricos, né? Estado né? Total, né? Proteção total aos mais ricos e deixa os mais pobres lutarem. Então aqui é essa a ideia, né? E você mistura isso com o libertarianismo. Então assim, ó, Elon Musk e Javier Milei são atualmente os garotos propaganda mundiais do neoliberalismo e do libertarianismo. Publicamente, eles desprezam a intervenção governamental e idolatram o livre mercado. Tá? O que eles não vão lhe contar é que se beneficiam enormemente dos gastos do governo. Musk e suas empresas receberam pelo menos 38 bilhões em contratos governamentais, empréstimos, subsídios e créditos fiscais desde 2003. Assim, tá, gente? Os maiores contratos deles são contratos militares, né? São contratos com o Estado. Achar que esse cara, tá, gente, é um exemplo do livre mercado, isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Isso aí é os metacapitalistas, né? Tem até um vídeo aí que eu falei dos metacapitalistas, que até, para quem aí tem uma linha mais, né, de Olavo de Carvalho, vai entender que o Olavo de Carvalho tem lá nesse vídeo ele falando desses caras. O que são esses caras? Né? O que esses caras representam? Então, sabe, é uma ilusão, cara. Você achar que esses caras são libertários. Pô, o cara que pegou 38 bilhões em contratos governamentais, que libertário é esse, cara? Milei está prestes a receber um resgate de 20 bilhões do Tesouro dos Estados Unidos para salvar seu fracassado experimento libertário na Argentina. Então, né, vejo que os termos aqui já estão colocados. Eu não conseguiria inventar isso nem se tentasse. A ideologia que Elon Musk e Javier Milei defendem é clara: socialismo para eles, capitalismo para todos os outros. É isso que a gente tem que entender, sabe, pessoal? Você tem que entender que quando você tem um Estado nesse modelo que eles propõem, os que têm mais, né, poder, recurso, poder, dinheiro, que têm acesso, que têm, né, que elegem os deputados, que controlam a economia, esses caras, eles sempre vão ter benefícios. Eles sempre vão ser agraciados, porque eles têm poder. Então eles vão chegar lá e vão conseguir benefícios para eles. Né? Você pode ter o governo que cortar a despesa no que for, gente. Pode acabar com a educação, pode acabar com a saúde, mas esses caras sempre vão continuar sendo subsidiados pelo Estado. Porque eles têm poder, eles têm capital, eles estão perto das pessoas que mandam. Ou se não estão, eles compram as pessoas que mandam. Ou se não compram, eles botam lá, eles entram, eles se tornam as pessoas que mandam. Né? Isso se eles não forem do crime organizado, como a gente está vendo aí que está acontecendo. Então, criar a consciência sobre isso significa que você está, então, se libertando aí do seu matrix pessoal, né? Se libertando de uma ilusão que foi plantada na sua cabeça, né? Que está aí, foi plantada aí pelo celular na sua cabeça. E se libertar disso é começar a entender como é que a roda gira. E você entender que esses caras aqui, na verdade, né, eles acabam até sendo impulsionados até pelas redes sociais, né, que trabalham em conjunto, para que eles sejam realmente garotos propaganda. Para que eles mostrem algo, né, que seria uma saída, né, para esse sistema que não funciona, porque eles se dizem antissistema, né? Mas como é que um cara que é antissistema recebe 38 bilhões de dólares do sistema? Como é que um cara que é antissistema vai lá trabalhar do lado do presidente da República? Então, assim, né? Entendeu? Não tem nada de antissistema aqui. Se você é antissistema, você está longe do sistema, cara. Não tem isso. Não, a gente não basta se declarar. Esse acho que é o problema da dissonância cognitiva, da idiocracia atual. Você olhar uma pessoa que se autodeclara algo e aceitar que ela é algo porque ela se autodeclarou. Né? Isso aí não existe. Isso aí é simplesmente um psicopata, né, usando a linguagem, a retórica para te iludir. Você vai verificar as coisas perante a realidade dos fatos, que é o que esse post aqui traz, né?
O cara que se diz neoliberal libertário é o cara que vai lá e pega 38 bilhões de dólares do Estado. Então, assim, entre o que ele fala que ele é e o que ele realmente é, tem uma grande distância. Mas o que aparece para as pessoas? O que aparece para quem realmente ainda tem, né, uma cognição limitada, né, um déficit, alguma dificuldade, alguma, né, manipulação mental que está nessa hipnose coletiva? Parece que o cara é o exemplo, entendeu? Porque por ali, se ele deu certo, eu também posso por aí dar certo. Será? Né? Se você está vendo que não é assim, que a grana toda foi para a mão dele porque o Estado concentrou o dinheiro lá, ela não vai para tua mão. Se for para a mão dele, não vai para tua mais. Entendeu? Tem que entender isso. E aí as coisas começam, né, gente, a aparecer e muita loucura, né, gente? Muita coisa errada, né? Então, cadê o ouro da Argentina? Né? E aí tem uma discussão sobre onde esse ouro foi parar, se ele vendeu essa reserva em ouro para poder, né, pagar as contas da Argentina. Então, gente, é uma coisa louca isso, porque enquanto você olha a China, a Rússia, esses países todos comprando ouro para tentar, né, ter lá um lastro nas suas economias, no seu dinheiro, cara, o cara vende ouro, sabe? É totalmente contrário ao que está acontecendo, né? É totalmente fora do padrão. E isso vai ter consequências, tá, pessoal? Isso vai ter consequências. Bom, aí eu tô aqui. Eu acho que essa postagem aqui desse analista aqui, gente, o Ben Norton, que é um jornalista, analista político e econômico, né? Ele traz, assim, uma colocação, cara, muito boa, né? Muito boa mesmo. Depois a tradução aqui para vocês, ó. O governo dos Estados Unidos está preparando um resgate de mais de 20 bilhões para o experimento libertário fracassado de Javier Milei na Argentina. Então, assim, gente, a forma de chamar isso é experimento libertário fracassado. Isso aí já está em todo lugar, você vê, né, nos Estados Unidos, isso aí já está sendo falado, a própria, né, Infomoney já colocou esse termo. Então, assim, experimento libertário fracassado, isso aí já, pronto, já está certo, fracassou. Não deu certo, já era, né? Tô 2 anos falando que isso não ia dar certo, tá? Pode puxar meus vídeos aí. Tô 2 anos falando que esse cara aqui não ia dar certo. Este é uma forma de vamos lá. Esta é uma forma de interferência eleitoral. Trump precisa desesperadamente que Milei vença as eleições em outubro e planeja usar grandes somas de dinheiro do governo americano para isso. É tudo muito forçado, tá? A gente não sabe o alcance dessa grana toda que vem. Mas a ideia é que essa grana vem agora, já começa a vir agora, para interferir na eleição do mês que vem. Tá? Esse é o grande jogo. Depois da eleição, dane-se, né? Enganou as pessoas, aí dane-se, aí, né? Deixa pra lá. Scott Bessent, o bilionário gestor de fundos de hedge de Wall Street, que o populista Trump nomeou para comandar o Tesouro, revelou que os Estados Unidos planejam doar 20 bilhões de dólares em uma linha de swap ao Banco Central da Argentina, para que o país tenha dólares necessários para pagar a dívida que tem com os ricos detentores de títulos. Agora, né? Agora o problema são os detentores dos títulos. Então, veja. Essa grana vai ser doada, tá? É a fundo perdido. Então, quem que faz isso no mundo hoje, gente? Quem que faz isso hoje no mundo? Bessent afirmou que o governo dos Estados Unidos também está disposto a comprar os títulos argentinos diretamente nos mercados primário e secundário. Trata-se de uma tentativa de salvar o mercado de títulos argentino e reduzir os custos dos empréstimos para Milei, um autoproclamado anarcocapitalista. Tá? Então tá tirando sarro aqui, né? Quer dizer, você é anarcocapitalista, mas você vai buscar que um outro estado te socorra. É esquisitíssimo isso, né? Bessent até revelou que o governo Trump está pressionando empresas americanas a fazer investimentos estrangeiros diretos substanciais na Argentina, num caso de resultado eleitoral positivo, ou seja, se Milei vencer. Então tem isso também, né? Se perder, moçada, se Milei perder a eleição no mês que vem, vejam o que está sendo dito aqui. Ele vai ser jogado na fogueira, tá? Você já tem aí, né, os panfletários anarcocapitalistas já pulando o barco, tá? Os ratos já estão pulando o barco, né? Tem muita gente já falando que fracassou. E os caras sabem, né, que ele pode perder a eleição na Argentina. E se ele perder, moçada, aí perdeu o Congresso. Perdeu o Congresso, bicho, já não aprova mais nada, entendeu? Então tudo que o
que o Trump quer, né, que ele vai exigir. Gente, essa grana aqui não foi dada de graça, tá? Ninguém dá dinheiro de graça, tá? O Trump vocês sabem, ele é um picareta do mercado imobiliário, né? Então, assim, não dá nada de graça, tá? Isso aqui está sendo dado para depois ser cobrado. Alguma coisa vai ser cobrada. E, assim, não é alguma coisa, muitas coisas vão ser cobradas, né? Muitas coisas, se ele tiver o controle, né, do Congresso na mão, vão ser cobradas. Ele vai ter que entregar muita coisa, entendeu? Então, entra questões aqui até de soberania, né? Entra questões aqui, porque assim, galera, você tem que entender o seguinte: tudo que vai ser dado para um outro país é para ser, entendeu? Rapinado, gente. É para os recursos serem levados. Não é para ficar na Argentina, né? Então, assim, é para rapinagem, é para, entendeu? Para entregar ao país depois recursos, né? Riquezas para os caras levarem. Gente, essa é a história do Brasil, cara. Né? Os caras vieram buscar o que aqui, meu? Vieram buscar riqueza. Vocês acham que isso mudou, moçada? Vocês acham que, né, a gente não é colônia ainda? É uma muita ilusão isso. E o problema é esse, que esses caras vêm, eles levam as riquezas e tchau, cara. Tchau. Goodbye. Aí fica tudo bom pra eles lá e continua ruim pra gente aqui. Enquanto você não sair dessa prisão, essa hipnose, essa Matrix, né, vai ficar defendendo, né, o colonizador, né? Defendendo os caras virem buscar as coisas. E é isso que tá acontecendo lá, meu. Né, assim, torcer, né, pra Argentina sobreviver a isso, né? Na verdade, isto é libertarianismo. Na verdade, isso é libertarianismo existente. Milei destruiu a economia da Argentina, mas enriqueceu muito elites. Então o governo dos Estados Unidos está resgatando, interferindo descaradamente na eleição de um país estrangeiro para garantir que ele permaneça no poder. Então, galera, assim, é jogo cartas marcadas, tá? É muito triste ver isso, tá, pessoal? É muito triste ver como a juventude, Milei teve muito voto da juventude, né, na Argentina, caiu nessa conversa, tá, pessoal? Caiu nessa conversa. Você pode até ter uma família boa, ter dinheiro, mas e ser jovem e ainda tá de boa ali, né? Mas será que isso vai ser pra sempre pra você? Então é triste, tá, meu? É muito triste ver isso acontecer. Mas por outro lado, eu acho que as pessoas têm que arcar com as suas escolhas, né? Aí o Glenn Dizem, tá, pessoal, que eu gosto muito de seguir, porque ele faz entrevistas e análises, e ele é um professor de economia, né, gente? Ele também entende bastante na Inglaterra. Ele colocou aqui, né? A economia libertária da Argentina cria uma crise econômica e então o governo dos Estados Unidos intervém com o socialismo para os ricos. Isso parece muito familiar. Entenderam, pessoal? Então, assim, é muito escancarado isso, tá? É muito escancarado isso. Muito escancarado de que esses modelos, essas propostas, elas na verdade só atendem, né, principalmente as elites, né? Elas criam vantagens para as elites, o estado máximo para as elites, né? É o socialismo de elite, né? Então, né, as pessoas que criticam o socialismo deveriam, né, pensar muito nisso, né? Porque estão criando no planeta Terra, né, o paraíso para as elites. Até para quem aí tem um pensamento religioso também deveria repensar isso, né? Porque enquanto está pensando no paraíso lá do outro lado, né? Essas pessoas estão vivendo o paraíso agora aqui, né? E geralmente quem está pensando no paraíso lá do outro lado é quem defende essas pessoas que vivem no paraíso aqui agora. Isso é muito errado, tá? Bom, e a última foto aqui, tá, pessoal? Eu achei que foi uma piada, fizeram com inteligência artificial, né? Que colocou as coisas bem no seu devido lugar, né? Coloca aqui o Milei como, né, um mendigo aqui pedindo dinheiro. Que é isso que ele virou, né, gente? Então você imagina um presidente de um país ter que implorar dinheiro lá na metrópole. É muito triste, né, gente? Então vocês imaginam como isso deixa um país vulnerável. Porque você chega lá precisando, você sabe que, né, acabou o teu experimento econômico, a grana acabou, né, o dólar explodiu
E se você não tiver lá o dinheiro vindo lá do Império, você se ferrou, né? Então aí você tem que ir lá. E aí, gente, você imagina, você vai chegar perto do Trump, que é um cara que é um negociador, um picareta de imóveis. Você vai chegar lá assim, vulnerável, né? Igual um mendigo. Igual ele chegou, né, gente? Tem até um vídeo dele chegando lá, os argentinos zoando com ele, né? Falando, pô, o cara tá parecendo um viciado em droga que tá indo pedir dinheiro pro agiota, né? Então, galera, é isso. É isso que a gente tem que entender, entendeu? Olha como isso acaba com o país. Isso aí vai afundar a Argentina, entendeu? Ele tá vendendo a alma lá pra gente, da Argentina pros gringos. Imagina o que ele prometeu entregar. Então, se ele ainda conseguir sobreviver no poder, ele vai ter que pagar essa dívida, ele vai ter que entregar as coisas, entendeu? As riquezas, as vantagens, terras raras, minas, lítio, o que a gente não tiver, cara. O que eles puderem rapinar, eles vão rapinar. Então, se você não entendeu isso ainda, tá? Você tá com algum problema cognitivo, né? E aí eu recomendo buscar uma terapia, né? Fazer uma reflexão maior, tendo em vista que a tendência, né, é a gente, se seguir esse caminho aqui, cair na mesma, tá? Destroem tudo, né? Criam todo aí um plano, beneficiam as elites. Aí na hora que destruir tudo, a economia cair, quebrar tudo, aí você vai lá e ainda entrega o que sobrou pro império, né? Para ele te dar mais algumas esmolas para você continuar no poder fazendo a mesma coisa que você está fazendo, tá? E aí, o que sobrou para frente? Né? Você não consegue consertar as coisas, você vai viver eternamente recebendo dinheiro dos Estados Unidos? Né? Não vai fazer isso para eterno, ele vai querer cobrar. E na hora que ele cobrar, aí o problema vem. E aí você vai fazer o quê? Você vai transformar o país numa autocracia? Né? Como é que você vai lidar com isso? Entendeu, gente? Então esse é o caminho para uma ditadura também, tá? E infelizmente, tá, gente? Infelizmente falta massa crítica, falta pensamento para enfrentar essas coisas. Não sei onde a gente vai parar, tá, pessoal? Não sei mesmo. Mas a minha contribuição está aqui. De certa maneira, eu lavo minhas mãos, né, do errado, porque eu acho que isso é muito errado. Não acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Então eu não terei minhas mãos sujas nesse modelo. Se você votar no Tarcísio, se você votar nesse, né, você vai estar votando nesse tal de Armínio Fraga, você vai estar apoiando isso. E a responsabilidade é tua, existencial e espiritual. Vai carregar isso. E aí, tua responsabilidade é consertar depois. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.